Uma vez que você desperta, é quase impossível voltar a dormir. Depois de descobrir que a Terra não é um globo girando, mas um plano estacionário com um firmamento acima dele, tudo muda. As vozes confiantes e sacerdotes científicos satânicos, que uma vez moldaram nossa realidade e compreensão do mundo, não há mais confiança. Nossa experiência em primeira mão da Terra, como um reino estacionário, está em desacordo com seus fabricados, narrativa do espaço e planetas girando. As cicatrizes de nossa Terra e a mineração bárbara, uma vez que há árvores gigantes majestosas estão em desacordo com os livros de história e a narrativa geológica. E os despertos ficam se perguntando o que acontece. O que aconteceu na Terra? Se eles mentiram sobre a Terra, espaço e a destruição de nosso reino plano, então como podemos confiar na narrativa oficial histórica dominante? A narrativa histórica como o modelo heliocêntrico não faz. Não faz. E tudo o que precisamos é um exame mais minucioso, e suas mentiras, que têm governado nossa compreensão da história e do mundo, esteja o nosso nascimento, começou a desmoronar. Vamos agitar a mente com algumas contemplações. Fomos informados de que a primeira ferramenta elétrica foi inventada em 1895, quando uma empresa alemã combinou um motor elétrico com uma furadeira manual. A furadeira pesava 7,5 kg, a exigia vários operadores. E foi em 1957 que uma empresa chamada Bosch começou a projetar ferramentas elétricas em massa que eram econômicas e poderosas. Então, como nossos ancestrais históricos, mais primitivos, um povo subdesenvolvido, projetaram e construíram algumas das estruturas que encontramos e todas as gigantescas pedras monolíticas que encontramos, que foram cortadas com tanta precisão. Pergunte a si mesmo: poderíamos repetir isso hoje, com o arsenal de equipamentos que temos à nossa disposição e os magníficos poços antigos do leste? Poços dizem-nos que eram poços de vários andares construídos por nossos ancestrais primitivos, como forma de preservar o abastecimento de água durante as secas. Mas olhe para a complexidade e detalhamento dessas estruturas. Olhe para a glória e a finesse, olhe para a precisão geométrica. Tudo escavado e trabalhado com ferramentas manuais e sim, certo. E as gigantescas redes de canais que encontramos em todo o mundo. O canal Erie, na América, foi supostamente construído entre 1817 e 1825. Não havia engenheiros civis na América nessa época. As pessoas responsáveis pelo planejamento da construção com inovações dizem-nos: o canal tem 12 metros de largura e 4 metros de profundidade. O canal de Erie se estende por 363 milhas. Mas este não foi apenas um caso de cavar a cada dia, para os imigrantes irlandeses e seus companheiros de ofício. Eles tiveram que derrubar centenas de árvores enquanto passavam pela floresta virgem. Tiveram que construir aquedutos complicados e com portas. E eles tiveram que passar pelo Escarpa do Niágara, uma parede de pedra calcária dura, com 24 metros de altura. Tiveram que usar pólvora negra para explodir isso. Dizem-nos como a dinamite ainda não havia sido inventada. O canal se estende por 363 milhas e foi construído ao longo de um período de 8 anos, o que significa que, em média, 1 milha foi completada a cada 8 dias, o que é um recorte, especialmente quando aqueles responsáveis eram novatos. E ferramentas elétricas e dinamite ainda não tinham sido inventadas. Posso dizer eles agora que os chamados iniciais colonos das Américas não construíram esse sistema de canais. E o que dizer dos castelos grandiosos e magníficos espalhados por nosso reino? Você sabia que a maioria foi projetada e construída sem sistema de encanamento e métodos para aquecer quartos adequadamente? A realeza e as elites do passado estavam contentes, sem ter as necessidades básicas de sobrevivência, contanto que eles pudessem viver dentro do grande e glorioso, enquanto os camponeses em suas moradas modestas apreciavam o calor durante os longos invernos escuros. Acho que não. É claro que existe a impossibilidade do grande complexo das pirâmides de Gizé. As pirâmides, dizem-nos, foram construídas em por volta de 2.500 AC. A Grande Pirâmide, em si consiste de 3 milhões de blocos de calcário e granito, e sua estrutura geral pesa 6 milhões de toneladas. As maiores pedras de granito pesam entre 20 e 80 toneladas cada. 20 toneladas equivalem a 20,000 kg.
Esses blocos foram esculpidos em pedreiras com cinzas de cobre e supostamente transportados por 800 quilômetros de distância. Os chamados especialistas só podem teorizar que uma vasta quantidade de trabalho escravo foi necessária. Ser crédulo e cair na narrativa oficial do trabalho escravo é uma coisa... Mas alguém, por favor, pode explicar como os poços de ar na Grande Pirâmide alinham-se tão nitidamente com as estrelas circumpolares? Em seguida, é o caso curioso da Star Force, ou como chamam os mentirosos oficiais do mundo, fortificação abaulada. Desenvolvidos no final do século XVI, início do século XVI, esses fortes, dizem-nos, foram concebidos durante uma era da pólvora e do canhão. O desenho geométrico ofereceu a uma nação militar proteção contra pontos cegos durante o conflito. Claro que sim. Nós sabemos que a melhor proteção durante a guerra é projetar um forte com o padrão geométrico muito precioso. Algum historiador de verdade já parou para pensar: quão perfeita é essa geometria aqui? Nossos ancestrais primitivos não tinham tecnologia para ver as estruturas de cima. Mas eles ainda conseguiram isso? Dê-me forças! Não há como. Não podemos produzir uma geometria tão perfeita nessa escala hoje. Fomos enganados mais uma vez. Fomos doutrinados com uma falsa narrativa da história e a linha do tempo. E como o modelo heliocêntrico estúpido, basta um olhar mais de perto nessa narrativa, e as coisas logo começam a desmoronar e as mentiras se tornam tão flagramentemente evidentes. Por causa de suas mentiras satânicas, remendadas a um cronograma histórico preciso e honesto, tornou-se um impossível cubo de Rubik. A narrativa oficial, uma caixa de Pandora, apenas nos oferecendo pequenas pistas, meias verdades e enganos. As costuras de nossa verdadeira linha do tempo histórico foram afrouxadas. O conteúdo foi apagado e modelado antes mesmo de nascermos neste mundo. E aqui reside o problema. Como saber para onde você está indo se você não sabe onde está? Em primeiro lugar. Mas você vê que o despertar é realmente um presente. Uma vez despertos, aprendemos que sempre tivemos as respostas bem à nossa frente. Nós sempre tivemos mais do que sabemos, mas tínhamos que recuperar nossa visão antes que as coisas comecem a se encaixar, antes que as coisas começassem a fazer um pouco mais de sentido. E aqui estamos nós de novo, espectador. O precipício de outra grande jornada. E se eu te dissesse que antes de nós existir uma civilização que foi responsável pela tecnologia mais avançada já desenvolvida e que tinham a compreensão do funcionamento do nosso reino plano, e essa foi a chave para a inovação deles, e que é altamente provável que nosso verdadeiro história como povo começou há pouco mais de 200 anos? Você me considera louco mais uma vez. Pareço tão absurdo como quando eu disse pela primeira vez que a Terra é plana, talvez. É por isso que preciso te mostrar. E que espero mostrar. Você é uma das maiores ocultações de todos os tempos. Está no mesmo nível da mentira heliocêntrica em sua enormidade, em um impacto que tem sobre a humanidade. E como tentarei mostrar a você, é inextricável da verdadeira natureza do nosso reino da Terra plana. E você não pode entender um sem entender o outro. Não podemos perder tempo, pois devemos vigiar em busca do tempo perdido. No fundo, esta é uma história sobre enganos, e também uma história de fim e começos da morte e renascimento. E por favor, tenha paciência comigo, devido a decepções e falsidades que sustentam nossa narrativa histórica. Esta história não pode ser contada de forma linear. Precisamos ir e voltar no tempo para realmente desenhar algo que nos aproxima um pouco mais da verdade. Também é imperativo entender que, como grande parte da ciência contemporânea, a história como disciplina foi corrompida há muito tempo. Em sua forma mais inocente, muitas narrativas históricas estabelecidas é a adivinhação. Mas, na pior das hipóteses, é um conjunto de mentiras aceitas, como o chamado Napoleão colocou de forma sucinta. Vamos cavar no escuro, nenhum historiador estará lá para nos ajudar. Estamos sozinhos nessa jornada. Nossa jornada é uma caçada, por coisas enterradas à vista de todos. E as coisas podem se tornar um pouco desconfortáveis às vezes, mas isso é necessário. Nós vivemos uma vida confortável por muito tempo, até agora. Venha, coloquem o cinto de segurança para entender nosso lugar no mundo. Precisamos fazer um imprestável. É hora de fazermos uma jornada de volta para o futuro,